Show de bola, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro e mais um check-in do nosso Joy Academy com foco em vendas. Então estamos aqui com os times das academias de recepção e vendas para falar mais um pouquinho aí de como conduzir a galera nesse funil de vendas, como aumentar as matrículas e formar aí times campeões, batedores de metas. E o nosso tema de hoje é oferta. Então, a gente vem numa construção aí de significado, né? Falando um pouquinho de cada etapa do funil, falando sobre atração, sobre agendamento, como lidar com diferentes tipos de leads de acordo com o canal que eles vêm. E hoje a gente vai falamos um pouquinho também na semana passada sobre tour de vendas e agora a gente vai falar sobre oferta, construção de oferta, beleza? Tem uma pequena apresentação para passar para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Peço aí que quem estiver com o vídeo aberto me dê um joinha se estiver vendo a minha tela. O time de vendas, show de bola. Então, vou colocar aqui para baixo. Beleza, agora sim. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre criação de oferta. Então, para você que ainda não me conhece, que está começando a acompanhar a gente aqui no Joy Academy, meu nome é Delton Silva, sou empresário e estrategista de marketing digital aí no setor fitness. Sou sócio fundador da agência Joy, junto com o Jefferson e o Croco. A gente toca aí toda a parte operacional e estratégica aí da agência de marketing digital com foco em fitness. Aqui também o Instagram, Delton Silva Oficial, se ainda não me segue, siga lá, compartilho bastante conteúdo. Gosto muito de responder perguntas com vídeos, com imagens lá nos stories e nos feeds também, beleza? Então, se você mandar sua pergunta lá, eu vou responder no Instagram, beleza? Hoje eu quero falar de um tipo específico de vendedor. Que tipo específico é esse? É o vendedor fechador. Nós temos alguns tipos de perfis de vendedor, né? Aquele que é mais buscador de oportunidade, né? Mais caçador de prospect, de lead. Nós temos um outro que é mais perfil de agendador, de relacionamento, né? Aquele perfil de vendedor que ele é bom de agendar, é bom de trazer as pessoas para a academia, ele é bom de gerar esse relacionamento. Mas hoje eu quero falar de um tipo específico de perfil, que é o fechador. É aquele que põe o dedo em riste, que chama o cliente para fechar, que faz condição, que briga. É o cara especialista em fechar contrato. E eu quero começar já com uma pergunta. Você acha que tem o perfil de cliente fechador, de vendedor fechador? Então vamos entender um pouquinho do que é esse vendedor fechador para ver se você tem este tipo de perfil. Quais são as características de um vendedor fechador? Esse vendedor fechador ele é um especialista em fazer o lead assinar contrato. Então, assim, a vitória dele é fazer a pessoa fechar ali o contrato. Ele não gosta muito de dar muita volta, disso e aquilo. É o cara que é o seguinte, você tem free pass de 30 dias, não tem problema, vamos fechar aqui agora, então a condição assim, 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 e toda a conversa ela é sempre centrada em assinar contrato. Outro perfil, né, outra característica desse vendedor fechador é que ele é muito persuasivo e tem foco em resultado. Então, assim, o vendedor fechador ele não tem o foco em desculpas. Ele recebe 10 nãos e comemora um sim. Então, assim, não tem muito disso. Ah, tá em mês de frio. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Não deu certo, vai para o próximo. Não deu certo, vai para o próximo. Então, assim, ele é muito persuasivo e tem foco em resultado. Então, está sempre em busca de resultado. O vendedor fechador ele se preocupa em conhecer detalhadamente o produto e o serviço que vende. Ou seja, um bom vendedor fechador de academia, ele treina e ele conhece todas as modalidades que a academia oferece. Então, assim, ele vai lá e experimenta Muay Thai, ele experimenta Zumba, ele experimenta Fit Dance, qualquer aula, alongamento. Por quê? Porque ele precisa conhecer. Para quando chegar o cliente sentar na frente dele, ele saber exatamente o que precisa oferecer e qual é o problema do cliente, qual é o problema que aquela modalidade resolve para o cliente, qual é o resultado que ele tem. Então, ele precisa conhecer detalhadamente tudo o que ele vende. E ele tem um alto senso de urgência, motivação, objetividade e capacidade de decisão. O que é isso? Urgência. Você vai fechar ou vai ficar aí em cima do muro? Você vai fechar? Você vai fechar agora? Então, ele tem esse senso de urgência. Eu preciso fechar, porque se você não for fechar, não tem problema. A gente conversa quando você quiser fechar.
E aí eu passo para o próximo e assim a gente vai. Ele é altamente motivado. Então, ele não precisa que venha um líder, que venha um dono do estabelecimento para trazer motivação, para fazer uma palestra motivacional. Ele se motiva pela comissão, ele se motiva pelo desafio de persuadir as pessoas, de ajudar as pessoas a terem resultado. Então, ele se automotiva, ele está sempre buscando algo que o motive a dar o próximo passo. É extremamente objetivo, então assim, o meu foco é vender mais, meu foco é bater meta, então este é o meu objetivo, então tudo que eu fizer é focado nesse tipo de resultado. E tem capacidade de decisão, então se precisar fazer um desconto, trazer um bônus, acrescentar uma aula, trazer um outro tipo de benefício para fechar a venda, ele toma aquela decisão, chega no gestor, no gerente de vendas e vai explicar, eu tomei essa decisão por isso, aquilo, tal. E aí ele assume o bônus e o ônus também. Então, assim, se deu certo, recebe os parabéns, se deu errado, aceita o feedback e bola para frente, beleza? Então, estas são as características de um vendedor fechador. E aí eu te pergunto, você tem o perfil de vendedor fechador? Você é esta pessoa? Você tem estas características em você? Se você não tem problema nenhum. O que tem problema é o seguinte, você quer se tornar um vendedor fechador? Você quer se tornar um vendedor que bate metas? Se você quer se tornar essa pessoa, não tem problema. Você consegue se tornar essa pessoa com treinamento. Por quê? Porque o vendedor fechador, ele entende que o sucesso em vendas não é sorte. Então, se você não nasce com o dom de vendas, isso não é sorte, isso é treinável. Então, tudo aquilo que você faz e que pratica te torna um vendedor de sucesso. Então, você estudar mais, você pesquisar mais, você tentar mais, te faz ter sucesso em vendas. Então, se você tem vontade de ser esse vendedor que fecha, que bate meta, que vai para cima, que traz resultados, que é objetivo, você pode treinar para isso. Se você não tem essa intenção, se você não quer ser essa pessoa, não tem problema. Você pode ser um outro tipo de vendedor, que é um vendedor que prepara o terreno, que caça oportunidades, que faz o aquecimento daqueles leads para que o vendedor fechador possa fechar. Porém, é importante que você tenha claro o seguinte, isso eu vou ser bem honesto com você. O vendedor fechador, ele é o mais valorizado. Assim como no time de futebol, você tem todo um time, mas o centroavante, o cara que faz o gol, o artilheiro, sempre é o mais valorizado. Como numa banda, o cantor também é o mais reconhecido. Então você tem que entender que numa linha de corte, os outros vendedores são limados. O vendedor fechador é o cara que permanece por mais tempo dentro do time, beleza? Então não tem problema nenhum se você não tem esse perfil. Se você quiser ter, você pode treinar para isso. Se você não quiser ter, você pode ser outro tipo de vendedor que prepara o terreno, porém, saiba disso, tá? Que o reconhecimento, os méritos ou coisas desse sentido sempre vão para quem fecha de fato o negócio e não para quem prepara. Vamos lá. Como se tornar um vendedor fechador? Algumas dicas aqui, algumas características para vocês terem em mente para se tornar esse tipo de vendedor, tá? Primeiro delas, treinamento constante. Você precisa treinar o tempo inteiro. Você precisa acompanhar perfis de vendas, perfis de marqueteiros, perfis de pessoas persuasivas, vendedores de outros setores. Então, você precisa estar sempre estudando técnicas e argumentos diferentes. Então, precisa sempre estar com esse tipo de treinamento. Ter atitudes vencedoras. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa depressiva, para baixo, que só fala de problema, que só fala de desgraça. Então, um exemplo, né? Ontem a gente acordou todo mundo feliz em casa. Minha filha tinha uma atividade na escola, estava toda empolgada para ir para a escola, e a gente saiu de casa e tinha que passar no posto de combustível porque estava com o carro na reserva. Paramos no posto de combustível, aquele clima gostoso, aquele sol nascendo e tal. Aí o frentista colocou a bomba lá no carro, né, para encher o tanque. Quando ele veio, ele perguntou, é crédito ou débito? Eu falei, crédito. Ele trouxe a maquininha para que a gente pudesse fazer o pagamento. E aí ele falou, você viu o acidente que matou a família? 2 caminhões bateram e matou a família inteira. Eu falei, não vi não. Ele falou, não, tá passando ali, ó. E tava passando na televisão do posto o acidente.
E é assim, pô, é óbvio que a gente não deixou que aquilo acabasse com o dia, mas que merda de abastecimento, que merda de forma de começar um dia, né? Então, assim, a família toda feliz dentro do carro, o cara vem e traz uma merda de uma notícia dessa, de que uma família morreu porque 2 caminhões bateram. Então, tipo assim, tenha atitudes vencedoras, positivas, espalhe positividade, né? Atitudes, sorriso sempre no rosto, mensagens positivas, seja sempre uma pessoa alta astral. Ninguém gosta de pessoas depressivas e para baixo. Conheça muito bem as pessoas com que você está trabalhando. Então, a gente falou disso também, sobre conhecimento de cliente no tour de vendas. Se essa sua persona é uma persona de luta, uma pessoa que quer dar porrada para desestressar, não vá com aula de balé, com aula de pilates, de relaxamento. Leve essa pessoa para o tatame, para o ringue, para o saco de pancada. Então, conheça muito bem com quem você está falando. Saiba neutralizar objeções. Então, assim, ainda hoje a gente vai falar sobre objeções, sobre como neutralizá-las. Eu também vou ter uma aula específica só para falar de objeções. Tome a iniciativa da venda. Então, assim, não deixe que o cliente tome a iniciativa das vendas, tá? Da negociação. Quando você coloca essa responsabilidade na mão do cliente, ele vai tocar da melhor forma possível para ele, não para você. Então, assim, entenda que você está ali para resolver o problema do cliente, você tem ali para resolver as dores dele, levar ele para alguns benefícios, porém, você tem que vender. Tá? Então, assim, você tem metas para bater, dinheiro para colocar no bolso, e o cliente sempre vai querer mais por menos. Então, não deixe que o cliente tome essa iniciativa. E tenha sempre as melhores ferramentas nas mãos. Então, eu vejo muito os donos de academia dizendo pra gente, mas meus recepcionistas não estão usando a Join, não estão cadastrando lá direito, não estão fazendo os agendamentos. Então, assim, tenha a ferramenta sempre à mão, sempre utilize a ferramenta. Por quê? Isso vai te dar um histórico, vai te dar um embasamento técnico, vai te dar um material para estudo muito maior. Então, você vai entender quais são suas conversões, quais são suas taxas, quantos clientes tem em cada estágio. Por exemplo, essa é a última semana do mês. Estamos precisando bater meta, correr atrás. Para onde você vai olhar dentro da Join? Então, você não vai na coluna de oportunidades, que são pessoas mais frias. Você vai direto em quem está agendado e quem está negociando. Então, você começa a entender para onde mirar o seu foco, dependendo da etapa de vendas que você está. Beleza? Então, algumas características aí deste vendedor fechador. Então, vamos lá para o método em 3 passos para construir uma oferta irresistível. Como que você faz para construir uma oferta que o cliente considere irresistível? Passo número 1, conhecer o cliente. Então, eu venho repetindo isso desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro encontro, que você precisa conhecer a fundo a pessoa com quem você está falando. Por quê? Porque você vai vender a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. Cada pessoa compra por um motivo diferente, por uma motivação diferente. Então, quanto mais você conhecer aquela pessoa, mais fácil vai ser de você fazer a venda. Então, você precisa conhecer muito a fundo. E para conhecer o cliente, você precisa fazer as perguntas certas. Então, quais são essas perguntas? Tá? A gente vai ver rapidinho, eu vou reprisar aqui para vocês o conceito de ponte. Tá? Então, como a gente já tinha conversado antes, nós temos 2 estados das pessoas. Qualquer um, tá? O estado que a gente está atualmente e o estado que a gente deseja estar. Entre esses 2, há uma ponte. E o que você precisa fazer como vendedor? Mostrar para o seu cliente que você vai ajudá-lo a atravessar essa ponte. Então, quando você mostra para o cliente, quando o cliente entende que ele vai atravessar essa ponte de uma maneira mais tranquila, mais segura com você, sem que essa ponte quebre, ele compra de você. Se o cliente não acreditar nessa sua ponte, na ponte que você construiu, se ele achar que não é segura, que tem falhas, que vai quebrar, que você está tentando enganar ele, ele não compra. Então, assim, você precisa construir esta ponte do estado A para o estado B. Nós falamos disso aqui também. Inclusive, essas perguntas já mandei para vocês em forma de atividade. Então, quando eu mandei isso aqui, era para você estudar, estruturar a sua persona. Lembra, então, que a gente construiu lá 5 tipos de perfis diferentes, para que quando esses perfis aparecessem no balcão da academia,
Eu saber reconhecer e falar, putz, é dessa forma que eu preciso lidar com essa pessoa. Ah, essa pessoa aqui é diferente. Ela gosta mais das características A, dos benefícios B. Então, você trata diferente pessoas diferentes. Então, essas perguntas aqui vão te ajudar a conduzir a venda de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa e levando para o fechamento. Então, por exemplo, por que o lead deve escolher a sua academia e não a do concorrente? Então, nós falamos muito disso. Não é pelo seu atendimento diferenciado, não é pela qualidade dos seus equipamentos, ambiente climatizado. Qual é a única coisa que só vocês têm? Equipamento, ambiente, estacionamento, atendimento, tudo isso as academias têm. Umas melhores, outras piores. Mas assim, o que só vocês têm para oferecer? Então isso precisa estar muito claro, principalmente para aquela pessoa. O que aquela pessoa valoriza? Aquela pessoa ela valoriza um bom dia que ela recebe todo dia? Aquela pessoa valoriza o atendimento personalizado que o seu professor dá? Praticamente um personal sem ela pagar por isso? Então, assim, entenda qual é a sua proposta única de valor para cada uma das pessoas. Quando você entender isso, você vai ver que as vendas vão fluir muito mais naturalmente. Qual é a principal dor que incomoda este lead no estado atual? E quando eu falo de dor, não é dor nas costas, dor no joelho, dor na perna, tá? Quando eu falo de dor, é algo emocional, algo íntimo, tá? Algo interno. O que incomoda essa pessoa? Ela está acima do peso? Ela não conseguir subir uma escada, ficar ofegante? Ela entender que o médico falou para ela que ela vai morrer se ela não fizer atividade física? Enfim, qual que é a dor que incomoda essa pessoa? E como que você pode ajudar a resolver essa dor? Então, o que você oferece hoje para que essa pessoa possa resolver esse problema? E qual que é o principal objetivo dessa pessoa? É correr uma prova de 5 quilômetros? É fazer uma luta? É se divertir? É tirar o trauma do estresse? É, sei lá, educar o filho para que o filho seja mais obediente, tenha mais disciplina? Como que você pode ajudar essa pessoa a alcançar esse objetivo? Respondendo essas perguntas, você tem 80% da venda feita. O que você precisa alinhar é só o que você oferece com o bolso da pessoa. Entender se está compatível, tá? Porque você vai gerar o valor verdadeiro respondendo essas perguntas aqui. Conheci meu cliente, entendi a fundo ali as dores, as necessidades, os objetivos desse cliente. Agora eu vou para o passo número 2, que é resolver problemas. Então, tudo que a gente compra é para resolver um problema. Quando eu compro comida, eu compro porque estou com fome. É para resolver o problema de fome. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente adquire, que a gente compra, é para resolver um determinado problema. Tá? Então, o que vocês fazem é vender soluções de problemas. O que a gente precisa colocar na cabeça, de uma vez por todas, isso eu peço encarecidamente, tá? Eu vou colocar aqui ó, a imagem. Eu quero que agora você tire um print, por favor, tire um print dessa imagem, dessa tela aqui, tire uma foto dessa tela aqui e mande para os donos de academia. Essa aqui vai ser sua primeira missão de hoje, sua primeira tarefa de hoje. Explique para os donos de academia, de uma vez por todas, que planos não resolvem os problemas dos clientes, somente o de vocês. Então, você prender uma pessoa 12 meses, 6 meses, 3 meses na academia, resolve o seu problema de caixa, não necessariamente o do cliente. Então, o que a gente precisa vender são soluções. Se essa solução está dentro de um cronograma, dentro de um plano, não tem problema nenhum. Tá? Você pode continuar vendendo o seu plano anual, não tem problema. Até porque o cliente vai pagar menos por conta da fidelidade. O que eu quero dizer aqui é que este não é o principal argumento de vendas. Se eu quero emagrecer, você tem que vender para mim uma solução de emagrecimento, não 12 parcelas de 89. Saca qual é a diferença? Então, assim, vender plano não é resolver o problema do cliente. O que resolve o problema do cliente são soluções. Como que eu tiro o cliente do estado A para o estado B? É isso aqui que vai resolver, de fato, o problema do cliente. Isso é óbvio, tem um preço, tem condições comerciais que a gente vai falar para frente. Mas eu não falo de plano, eu não vendo plano. Quando alguém te perguntar preço, a sua resposta tem que ser: que problema você quer resolver? O que você está buscando na academia?
Porque sem entender isso, não adianta você falar assim, que custa para treinar de segunda a sexta, musculação, a porra toda. Pronto, só está falando de preço. E preço, a gente sabe que assim, isso é coisa para low cost. Low cost oferece uma grande estrutura, condições bacanas, equipamentos de ponta, academia climatizada, a um preço baixo. Então, assim, se eu estou procurando preço, eu vou atrás de uma low cost. Se eu estou procurando uma academia, um estúdio, um box, eu quero resolver um problema diferente. E aí você precisa entender qual é o problema que você resolve. Certo? Então, tiraram print, tiraram foto, mandem aí para o seu gerente comercial, para o dono da academia, manda para todo mundo e fala, olha, não é para eu vender plano como pano principal da minha venda, beleza? Como argumento principal. O que você precisa entender é o seguinte, como que o seu produto ou o seu serviço ajuda a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma ajuda diferente. Pode ser a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, vamos supor que minha esposa, eu e minha filha, tá? Então, 3 pessoas diferentes, 3 idades diferentes, 3 personas totalmente opostas, tá? Vamos pegar uma modalidade, por exemplo, um produto, aula de luta. Se você for vender a aula de luta para mim, você vai vender de um jeito. Se você for vender para minha esposa é de outro. E para a criança é de outro. A mesma coisa funciona para piscina, para dança, para qualquer coisa. Então, cada cliente tem uma forma diferente. Então, você precisa entender, dominar esse cenário aqui da ponte, para que possa fazer uma oferta única para aquela pessoa. Então, por mais que eu tenha, sei lá, 10 benefícios, 10 bônus, 10 vantagens, 10 gatilhos aqui, eu não vou usar todos para todo mundo. Eu vou usar somente aqueles que fazem sentido para a pessoa, certo? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. E passo número 3, então eu conheço a pessoa, eu resolvo problemas e agora eu neutralizo objeções, tá? Então assim, neutralizar objeções é uma parte fundamental da negociação. E aí a gente precisa entender o que é uma objeção. Objeção nada mais é do que um teste de resistência de que o lead, né, aquela pessoa que está ali faz para saber se vale a pena atravessar a ponte com você. Então o que acontece? Eu preciso me sentir totalmente seguro. Então você falou um monte de coisa para mim, disse que resolve meus problemas, você me entendeu, você foi a fundo, tal, aí você fala o preço e aí eu fico ainda inseguro. Eu não tomei a decisão ainda. Então o que eu faço? Solto uma objeção. Preciso falar com a minha esposa. Ou, mas tá caro. Mas eu tô sem tempo. Mas eu não tô com cartão de crédito aqui agora. Vocês aceitam boleto? E se eu quiser cancelar amanhã? Então, a pessoa começa a jogar objeção. Por quê? Porque ela quer fazer uma resistência para saber se vale a pena mesmo. Ela está insegura por algum motivo. Então, o que a gente precisa fazer é neutralizar essas objeções e o primeiro passo, o passo mais simples que vocês podem utilizar para começar a neutralizar as objeções é devolver a objeção para o cliente em forma de pergunta. Tá? Isto por quê? Porque a gente precisa entender qual é o motivo real que está lá dentro. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma cebola, tá? E eu preciso descascar essa cebola aos poucos até encontrar o meu motivo real lá dentro. Então eu preciso atravessar essas várias camadas de objeção para entender qual é o motivo real. E aí sim eu combato este motivo. Porque, por exemplo, uma pessoa fala que não tem tempo para treinar. Então, se você conheceu bem a pessoa, você sabe o horário que ela trabalha, qual o horário que ela tem disponível para treinar, quanto tempo que ela passa no trânsito, enfim, você conheceu bem essa pessoa. E você sabe que você oferece academia das 6 à meia-noite, então provavelmente ela vai ter um horário para treinar ali. Porém, você não pode combater logo de cara essa objeção. Mas eu estou sem tempo para treinar. E aí você fala, não, mas a gente funciona das 6 à meia-noite, a gente tem horário assim, assim, não sei o quê, tal, tal, tal. Você não vai direto. Você devolve com uma pergunta para entender se essa é a verdadeira objeção. Porque provavelmente não é. Provavelmente essa pessoa está jogando tempo, mas na verdade ela está falando por preço. Ou na verdade ela precisa da aprovação do companheiro, da parceira lá para resolver esse problema. Certo? Então, 2 perguntas que você pode fazer para essa pessoa para devolver essa objeção para ela. Por quê? Então,
vamos pegar um exemplo aqui, tá? Estou sem tempo para treinar. Por quê? E deixa a pessoa responder. Por que você está sem tempo para treinar? Aí ela vai falar, porque eu entro cedo, eu passo no trânsito, eu faço isso e tal, não sei o quê. Beleza, então você entendeu os motivos que ela te apresentou. E aí você vem para a segunda pergunta. Tá, mas e além disso? Tem outra coisa que te impede de fechar comigo agora? Ou seja, o que eu fiz? Eu tirei o tempo, falei, beleza, isso aqui não é um problema. E além disso, o que te impede de fechar comigo agora? E aí você tirou aquela desculpa da pessoa, deixou ela nua, tirou a roupa dela, e agora? E aí você espera ela responder, porque provavelmente você vai bugar essa pessoa, a menos que ela esteja esperando por isso, você vai dar uma bugada nessa pessoa e ela vai te dar o motivo real, tá? Se ela não te der o motivo real, aí sim você vem e combate essa objeção. Não, legal, porque se for só por tempo, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu vou te dar o horário livre, ou você pode treinar assim, assado, tá? Aí você vem com o seu argumento de vendas. Mas sempre, tá? Preciso falar com a minha esposa. Ah, por que você precisa falar com a sua esposa? Ah, e além de falar com a sua esposa, o que te impede de fechar com a gente agora? Então, sempre por quê e além disso. É a melhor forma de começar a combater as objeções. E aqui tá um exemplo, tá? Aqui, ó. O cliente pergunta, o cliente fala, né? Não vou conseguir fechar agora. E aí você, como vendedor fechador, pergunta, por que você não vai conseguir fechar agora? Aí ele vai falar, eu estava só pesquisando. Aí você repete o que essa pessoa falou. Ok, você estava só pesquisando. Então você devolve a afirmação para ele. E aí vem com a pergunta. E além disso, qual o outro motivo que te impede de começar a treinar conosco agora? E aí vem o cliente e fala, na verdade eu achei o preço um pouco caro para mim. Então você entende que a verdadeira objeção aqui é preço. Então nossos argumentos vão em cima de preço, não só do que a pessoa falou que não estava só pesquisando. Então você não deixa essa pessoa ir embora e você entende de fato ali qual era a objeção dela. Beleza? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, coloca aqui nos comentários. Se você acha que não faz sentido, coloca aqui por quê. Se você já tentou isso ou não, então coloca aqui para eu entender o que você acha a respeito disso. Beleza? E por fim, quero pedir um pouquinho de atenção para vocês no seguinte. Toda decisão de compra, ela é guiada por dois fatores, emoção e razão. Então, quando a gente vai fazer uma compra, normalmente a gente flutua entre esses dois sentimentos, tá? Eu tenho muito disso, né? Então, eu preciso de um microfone novo. Ó, tem um microfone de lapela aqui, e eu estou comprando um microfone novo, que é maior, mais potente e tal. Porém, eu estou namorando esse microfone há bastante tempo. Então, o que eu faço? Eu vou lá, escolho o microfone, pesquiso uma loja, vejo no review, não sei o que, tal. Por quê? Porque eu não quero deixar a emoção falar mais alto. Porque quando a gente compra com emoção, a gente vai lá e compra no calor do momento e depois se arrepende. Então, tem muito cliente assim também, que ele não vai fechar com você de cara, porque ele não quer dar o braço a torcer para a emoção. Então, por exemplo, eu fui aí na academia, fiz uma baita aula, tive uma baita experiência e tudo mais. Você começa a fazer a proposta para mim, eu não sei o que, estou naquela emoção. E o que eu vou fazer internamente? Eu vou lutar comigo mesmo para não fechar naquele momento de emoção. Por quê? Porque eu quero pensar naquilo com a razão. Então, deixa eu imaginar aqui, deixa eu pensar, eu preciso disso, preciso agora, tal. Então, começa a me questionar para fechar. Tá? Então, assim, você precisa entender como que o cliente está flutuando nisso. Por quê? Alguns você vai pressionar mais para o lado da emoção. Então, você vai jogar mais emoção para essa pessoa. Então, vamos supor que eu tenho duas cestinhas, tá? Dois potes como esse. O da razão e o da emoção. Então, o que acontece? Você vai entendendo desse cliente. Você entendeu que ele é um cliente mais emotivo, você vai jogar os seus argumentos todos aqui na emoção. Como? Baseado nas dores, medos dessa pessoa, nos objetivos, nos sonhos. Estão falando de emagrecimento. Olha, então você vai poder estar mais magra no verão. Você vai poder, então, ir para a festa. Vai poder vestir aquele número. Já imaginou? Fecha um pouquinho seus olhos. Como que era o sentimento de quando você usava lá 2 números a menos? Quando você tinha aquelas roupas, você isso e aquilo. Que aí você começa a entender, depende do cliente, tá? Você começa a partir para esse lado mais emotivo, né? Seja de objetivo, seja de medo. Então eu vou enchendo isso aqui de emoção para que a pessoa possa comprar mais rápido.
Ah, nós estamos falando com uma pessoa totalmente racional, uma pessoa mais lógica, de números e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Você esquece a emoção, que não vai funcionar com essa pessoa, e você começa a trabalhar ali na razão. Números, estatística, prova social de outros clientes. Então, nós temos aqui, ó, como você, que quer perder 5 quilos em 30 dias, nós temos aqui uma série de clientes. Ó. Então, tá aqui a minha pasta com fulano, ciclano, tal. Todos eles, ó, perderam com treinamento assim, sensato. Então, você começa a levar para a razão, para que essa pessoa possa fechar ali racionalmente. Então, a decisão de compra sempre é guiada por esses dois fatores, emoção e razão. Cabe a você identificar no momento da compra como esse cliente está. Ele pode estar mais emotivo, como ele pode estar mais racional também. Tende a estar mais racional quem já vem pensando nesta solução há mais tempo. Então, está pesquisando, está assistindo vídeo, está lendo artigos e tudo mais, já andou em outras academias, então tende a ser um pouco mais racional. Beleza? E agora você vai entender o seguinte, a gente vai fazer um exercício prático aqui, tá? Eu vou passar para vocês esse exercício prático, para que a gente possa criar aqui duas colunas. Por quê? Tá? Eu coloquei aqui que toda decisão de compra é guiada por dois fatores, tá? Emoção e razão. Porém, eu procuro trabalhar de uma forma um pouco menos filosófica, um pouco mais prática. Então, sempre na minha formação de vendas, a gente trabalhava com esses dois argumentos. Que a pessoa ela tem vontade de ganhar. Então, assim, quanto mais bônus você dá para essa pessoa, coisas extras, olha, se você comprar, você ganha isso, ganha aquilo, você tem não sei o quê. Então, coloca uma coluna de vantagens que essa pessoa ganha. E essa pessoa também ela pode ser movida por medo de perder. Então, assim, ou eu tenho muita vontade de ganhar tudo isso, então compra isso que você leva aquilo, ou eu tenho medo de perder. Olha, eu tenho esse kit, que você compra isso e ganha aquilo, mas eu só tenho 10. Então, os 10 primeiros vão conseguir fazer. Quem não vai, vai perder. Tá? Um exemplo disso é um produto que a gente vendeu aqui dentro da Join, que era de anúncios. Tá? Então, a gente vendeu um pack para 10 academias apenas, onde a gente fazia todo o anúncio de Facebook, cuidava dessa criação. Lancei para todos os donos de academia o produto, tal. 3 pessoas foram e compraram rápido. Nossa, legal, era isso que eu queria aqui, tá? Então eu queria realmente condição, preço, tal, era isso que eu estava buscando. Vontade de ganhar e pá, veio. Aí eu fui e joguei esse gatilho do medo de perder. Olha, só tem mais 7 academias, vem para cá e não sei o quê. Comecei a trabalhar no medo de perder essa condição especial. E não funcionou. Não funcionou, só vendeu esses 3 e continuou assim. O que acontece? Depois de um pequeno tempo, um desses 3 que compraram colocou dentro do grupo o quanto que ele estava ganhando. Então a senhora falou, já recuperei meu investimento, está tendo bastante lead, bastante conversão, não sei o que, tá? Começou a colocar isso. Isso aguçou a vontade dos outros de ter aquilo também, a vontade de ganhar, de alcançar aquele resultado. E aí, em 2 dias, zerou todas as 10 vagas. Então, assim, você sempre precisa trabalhar com esse. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Depende muito do momento em que a pessoa está. Então, ela pode estar com muito medo de perder aquilo ou com muita vontade de ganhar. E, óbvio, tá? Vocês vão ter que testar muito isso, vocês vão levar muito não, vão trabalhar com emoção com uma pessoa de razão e você vai falar, puta, eu devia ter ido por esse caminho. Aí você tenta reverter aquilo, não tem problema nenhum. Perdi a venda? Beleza, no próximo eu já estou mais esperto para alcançar esse resultado, certo? Então, como que funciona essa estrutura aqui? Então, eu quero que vocês peguem aí um caderno, tá? Esse é o último slide, eu vou tirar o compartilhamento e vai fazer um exercício seguinte. Você vai pegar uma folha em branco, vai passar um traço no meio dela. De um lado, você vai escrever vontade de ganhar, do outro, medo de perder. E aí nós vamos colocar aqui tópicos, tá? Então, em vontade de ganhar. Quais são os bônus muito fodas que a sua academia pode dar, tá? Então, assim, esquece o que vocês já oferecem hoje, tá? Assim, independente do que vocês já oferecem, coloque aqui coisas muito top que vocês poderiam oferecer. Poderiam, tá? Não quer dizer que vão oferecer. Como, por exemplo, se eu fechar um plano aí, eu tenho direito a 3 aulas de personal. Se eu fechar aí, eu tenho direito a assessoria de corrida.
Se eu fechar com vocês, eu tenho direito a um grupo exclusivo, igual é o nosso no WhatsApp, onde nesse grupo de WhatsApp a gente pode compartilhar insights, ter ideias. Então, eu faltei na academia, eu tenho exercício para fazer em casa, enfim. Então, coloque aí tudo que vocês acham foda, que os clientes gostariam de ganhar para fechar com vocês. Tá? Então, coloquem tudo aí na coluna de vontade de ganhar. E medo de perder. Então, é o seguinte, o que é o medo de perder? Se você dá em vontade de ganhar bônus que você já dá todo dia, não tem como você gerar medo de perder aquilo, porque tem direto. Então, como foi o papo que rolou essa semana lá, em que a recepcionista falou que a única vantagem, o único bônus que ela tinha era a avaliação física. Pô, avaliação física tem tudo quanto é lugar. As pessoas, você vai no mercado de troco, eles te dão avaliação física. Então, se isso não é diferencial de fato para o cliente, ele não vai ter medo de perder aquilo. Ah, beleza, não quer me dar avaliação? Ok. Igual preço. Ah, se você fechar o mensal, é esse valor. Se fechar anual, é esse. Então, tipo, ele sabe que tem essa negociação, que tem essa margem. Então, por isso que a gente coloca aqui na coluna de bônus, bônus foda. Bônus que eu vou dar, mas só para 10 pessoas, porque é muito especial para eu dar para todo mundo. Então, você coloca aquele bônus especial e coloca o número de vagas ou o número de dias. Tempo. Então, assim, qual que é a escassez de tempo? Então, eu tenho de vagas, que são vagas limitadas, eu tenho escassez de tempo. O que é de tempo? Para fechar comigo, meu brother, para ganhar esse bônus aqui, você precisa fechar comigo agora. Ah, mas eu preciso ir conversar. Não, não tem como conversar. Se quiser, eu te dou meu telefone, você liga para sua esposa, mas esse bônus você só ganha se você fechar comigo agora. Levantou da cadeira, já era. E já era mesmo. Ah, se ele pode voltar depois, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas assim, a escassez de tempo você tem até tal dia e tal hora para fechar. Não fechou em tal dia e tal hora, perdeu. Tá? Um exemplo prático do que a gente fez aqui. No último webinar de vendas, a gente deu de bônus site. Então, todo mundo que fechava com a Join ganhava um site novo desenvolvido por nós. Aquele bônus foi para aquele dia até 11h59. Virou meia-noite, eu tirei a oferta do ar e teve gente que pediu depois. Ah, tem como aquele bônus? Não, não tem. Por quê? Porque se você oferece um bônus com escassez de tempo, de vaga, e depois você abre mão, você já entrou no senso comum. Então você precisa educar aquelas pessoas de que, olha, é isso e é para agora. Então, se não for agora, beleza, você tem esse outro aqui, esse mais ou menos. Então, tipo, na questão do site. Então, o site era de graça. Agora, se você quiser um site, eu posso te fazer por 50% do valor, mas de graça só quem tomou aquela decisão. Porque você premia quem tomou a decisão antes. Beleza? Então, pegue aí um caderno. Ah, faltou aqui o sentimento ruim. O que é esse sentimento ruim? Sim, você precisa deixar a pessoa com um sentimento de amargura, de perda, de sofrimento. Então, você precisa aguçar tudo que está no ponto A dela. Então, é o seguinte, se você não fechar comigo agora, você vai continuar, tá? Ó, vou até falar direito aqui. Você não vai dizer para a pessoa, por exemplo, que é o seguinte, ó, se você não fechar comigo, você vai continuar gorda. Se você não fechar comigo, você vai treinar naquela merda que é do meu concorrente. Não é isso, tá? Se você não fechar comigo, você vai deixar de ganhar tal coisa. Se você não fechar comigo agora, eu não consigo te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, é trazer esse sentimento ruim da pessoa com ela mesma. Tipo, que droga, eu não aproveitei. Eu não tomei a decisão na hora certa. Eu deveria ter feito isso. Então você tem que trazer esse sentimento para que ela fique com aquele looping dentro dela. E aí ela entra em guerra consigo mesma e ela fala, não, beleza, eu vou fechar porque senão eu vou perder isso aqui. Tá? Então esse é o sentimento do medo de perder. Então faça esse traçado aí no papel. A gente vai fazer aqui um brainstorm ao vivo com isso. Isabelle colocou aqui que faz sentido. Show de bola. Então, beleza. Façam esse traçado aí e eu quero que vocês escrevam, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês possam escrever aí vantagens de ganhar e medo de perder, tá? Então, coisas muito foda que a academia de vocês pode oferecer e do lado as escassez, né? Então, tipo, quantas vagas vocês podem dar, em quanto tempo. Então, faça esse exercício prático, porque aí eu vou abrir o microfone para que vocês possam responder para mim. Então, eu vou perguntar, sei lá,
para o Rafael aqui. O que você colocou aí no vantagem de ganhar? Então, ele vai responder para mim, beleza? Então, vamos lá, um minutinho para que vocês possam escrever isso aí. Vamos lá, então, mais 30 segundos para que vocês possam fazer isso aí. Show! Vamos lá, então, acompanhar. Vou fazer uma roleta aqui. Deixa eu até abrir o microfone de vocês. Show de bola. Meninas da imagem, fala um número de 0 a 10, assim, ó, aponta com a mão 10, 9, 7, enfim. Aponta na câmera um número. Ó, a Graziele apontou ali 8 ou é 9? 8. 8. Então, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vanessa. Vanessa Osana. Vanessa, conta aí pra gente o que você escreveu aí na sua coluna, tá? Na sua coluna vantagem de ganhar. Vanessa? Oi. Oi, show de bola. Vamos lá, o que você escreveu aí? Aula de personal, avaliação física gratuita. Aula de personal, avaliação física gratuita. Importante, tá? Foi muito bacana essa sua resposta. Importante, vocês precisam colocar a quantidade. O quanto seria legal para os clientes. Então, quantas aulas de personal e quantas avaliações? Na sua cabeça aí, Vanessa, quantas seriam de cada? 2 aulas de personal. 2 de personal, quantas avaliações? 5 avaliações. 5. E aí você pode estar se perguntando, por que colocar quantidade? A quantidade é importante como argumento de vendas. Então, por exemplo, quando ela falou ali de 5 avaliações. Quando eu falo de 5 avaliações, eu estou pronto para fechar um plano anual, por exemplo. Por quê? Eu falo para a pessoa o seguinte, olha, nós vamos te dar 5 avaliações bônus. Por que 5? A primeira é para entender como você está atualmente. Então, eu preciso entender qual é seu peso, qual é seu peso ideal, que tipo de exercício fazer para você. Então, nós vamos fazer um diagnóstico. Depois disso, nós vamos fazer uma avaliação a cada 2 meses para que possa entender como está o seu resultado. Então, nosso objetivo é que você alcance seu resultado aqui. E a gente vai monitorando o restante para que seu resultado seja definitivo. Então, você construiu com essa pessoa o seguinte, ela tem o objetivo de perder peso? Legal. Então, você vai perder peso e vai sendo avaliado daqui até aqui. Logo, vai dar 1 ano. Então, eu já estou dizendo para aquela pessoa que ela vai ficar comigo 1 ano, sem falar para ela que ela está num plano anual. Então, começa a construir esse objetivo. Beleza? Então, é importante colocar sempre os números. Vanessa, fala para mim um número de 5 a 10. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vivian, sua vez. Vivian. Galera, seria legal se todos vocês já fossem abrindo aí o vídeo de vocês, tá? Que já já nós vamos fazer a nossa foto oficial. Vivian, tá por aí? Se tiver, abre o microfone. Deve estar atendendo alguém. Então vamos lá, alguém se habilita? Senão eu escolho outra pessoa aqui. Quem se habilita é só abrir o áudio aí. Bom dia, Dalton. Fala, Ney, beleza, cara? Firme. Eu coloquei aqui nas vontades de ganhar, a gente tem a avaliação, tem um treino personalizado, a avaliação seria para o mês, né? Tem um treino personalizado, dia extra, vamos supor, fechou 2 alunos. Um desses alunos vai ganhar, exemplo, 15 dias a mais. Brinde
brinde seria uma camiseta, uma garrafinha, uma luvinha. E eu coloquei, agora vai ter o Dia dos Pais, os 5 primeiros que fechar, vamos supor, um trimestral. A academia fecha com os 5 primeiros de fazer um passeio fora da academia. Eu não sei se seria uma boa. Qual passeio? Não sei, ir para uma cachoeira, para um clube, alguma coisa na sua cidade que é turística ali para fazer, né? Legal. Show. Esse treino personalizado, que seria esse treino personalizado? É um treino só para mim? Isso, assim, você vai entrar na academia, o professor vai ter uma avaliação com você, né? Vai montar um treino de acordo com o seu objetivo. Se você quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, quer perder peso, quer saúde, questão de saúde. Mas isso já não é oferecido para todos na academia hoje ou não? Não, nossa academia ela trabalha o seguinte, o aluno entra, a gente apresenta para o professor, ele fala mais ou menos o objetivo dele, o professor monta de acordo com o que o professor quer. Assim, ó, você vai fazer esse exercício aqui primeiro, de adaptação, de fortalecimento, e tem um treino personalizado. O professor vai acompanhar ele durante 1 hora ali, nos exercícios, mostrando certinho. Legal. Show. Então, um brinde, uns 15 dias extras e um passeio fora da academia de acordo. Show? Isso é legal. Show. Então, temos aqui algumas vantagens de ganhar, que vocês entenderam bem. São coisas que a gente não oferece normalmente para as pessoas e que a gente oferece para que ela tome a decisão emocional ou racional de comprar com a gente. Por quê? O preço é o mesmo, tá? Então tá aqui o preço. Essa é a minha condição de preço. Porém, o valor percebido é muito maior. Além de resolver todo o problema da pessoa, eu ainda te dou um monte de bônus. Então, se você for colocar esses bônus aí na ponta do lápis, que é o que eu vou mostrar para vocês depois, isso dá um preço muito maior do que ela está pagando. Então, você induz a pessoa a fechar com vocês. E agora eu quero entender o seguinte, quem mais se habilita aí para fazer a parte do medo de perder? Então, assim, o que causa medo das pessoas perderem? Então, quais são as escassezes que vocês podem utilizar para que essa pessoa tenha medo de perder? Só abrir o áudio, tá? Quem quiser responder. Bom dia, Delto. Fala, Kaique, beleza? Beleza. Essa questão aí colocar a quantidade de vaga, né? Como já foi dito. Acho que é a melhor forma de você colocar esse medo na pessoa mesmo. É a quantidade. Mas vocês têm a limitação porque se você fala que Hoje vocês oferecem alguma limitação de vaga? Porque, por exemplo, se a gente falar de uma academia tradicional para vender musculação, você não consegue fazer a limitação de vagas. Então, vocês aí conseguem fazer limitação. Sim, quando a gente faz alguma promoção, a gente sempre coloca dessa forma. Coloca questão de poucas vagas, justamente para incentivar a pessoa já fechar no primeiro momento. Legal. Então, eu vou marcar aqui, tá? Tudo isso que vocês estão falando, eu estou colocando dentro do grupo, do WhatsApp. Então, é importante o seguinte, poucas vagas. Coloca o número, tá? Inserir o número de vagas. Então, isso é fundamental. Então, por exemplo, poucas vagas. Poucas vagas, quantos? Então, coloca o número, sei lá, 15 vagas. De repente, se preencheu as 15 rápido, mais cedo do que você imaginava, você pode abrir um lote extra, e esse lote extra com um pouquinho menos de benefício. Mas é sempre premiando quem toma a decisão primeiro. Quem toma a decisão primeiro sempre tem que ganhar mais. Show. Além de limitação de vaga, quem mais? Alguma coisa que gere medo das pessoas de perder. Diga, Grazi. Boa tarde, Del. Então, o que eu coloquei no medo de perder está bem relacionado ao que eu coloquei na vontade de ganhar, tá?
eu coloquei uma sugestão de, por exemplo, 15 dias de refeições, aquelas refeições fit, entendeu? Sim. E aí você pode lançar para a pessoa no medo de perder o seguinte, por exemplo, ela quer perder peso, né? Olha, você fechando comigo agora, você já vai ter 15 dias de refeições personalizadas com o planejamento, de acordo com o planejamento que a nutricionista te passou, entendeu? Então você vai perder isso, sabe? Imagina, você não vai ter a preocupação de estar fazendo essas refeições, né? Estar preparando, sabe? E você vai estar ganhando, e então eu trabalharia assim, no medo dela perder essa vantagem, né, das refeições já prontas, entregues na casa dela e já de acordo com o planejamento alimentar da nutricionista. Que é outro benefício também. Então, vocês podem dar esse benefício, o cardápio geral de recomendações e o cardápio personalizado. E aí é o seguinte, uma coisa que você pode acrescentar aí é para escassez de tempo. Então, assim, eu tenho quanto tempo para ter esse benefício das marmitas, que inclusive é muito top. Eu tenho aqui, eu peço, são marmitas fitness que vem com aquele, com cardápio certinho, então a gente pede, então vem lá low carb, ou vem só de legumes, enfim. E quanto tempo a pessoa tem para fechar isso com vocês? É na hora? É no dia seguinte? Qual que é o tempo que a pessoa tem? Então, como o benefício é muito bom, e então é na hora. Ou é agora, entendeu? Sem chance de pensar muito. Porque é um benefício muito bom, realmente. Isso vocês já oferecem hoje ou não? Não. Legal. Nós oferecemos uma consulta para planejamento alimentar, entendeu? Em alguns casos. Agora é só uma consulta com a nutricionista, entendeu? Isso é legal. Muito bom mesmo. Então é isso aí, pessoal. Então, este é o exercício. Então, eu gostaria que vocês, assim, isso foi mais um exemplo, tá, de como vocês devem elaborar essa tabela com os dois juntos, tá? Então, vantagens de ganhar e medo de perder. Sugiro, tá? Assim como eu falei no grupo e no vídeo lá, sugiro que vocês chamem o gerente de vendas de vocês, o líder de vendas, o dono da academia, para que ele possa criar isso junto com vocês. Então, ele dá algumas ideias, vai dizer o que pode, o que não pode, para que vocês tenham isso na mão. Com isso em mãos, eu vou mandar um vídeo para vocês depois, que eu vou gravar, tá? Se eu falasse disso hoje, a gente ia estourar o tempo. Do seguinte, como eu construo a oferta e em que momento eu apresento isso para o cliente. Então, como que eu faço a questão do fechamento? Então, por exemplo, quando eu falo de preço, quando eu dou desconto, quando que eu coloco os bônus, como que eu falo para a pessoa o seguinte, e aí, é agora ou não? Então, eu vou gravar esse vídeo para vocês, tá? Não sei se eu consigo gravar ele hoje à tarde ainda ou à noite. E mando no grupo isso aí para vocês. E a gente tenta fazer mais uma sessãozinha extra essa semana de mentoria para fazer na prática. Então, eu vou abrir o áudio de vocês aqui, vocês tentam fazer uma oferta para mim e a gente vai corrigindo, fazendo esse exercício prático, tá? Mas chamem todos eles para fazer essa tabela com vocês, beleza? Isso é fundamental, isso é muito importante para que vocês possam treinar isso aí de identificação, certo? E antes de dizermos tchau, gostaria muito aí da gente fazer nossa foto oficial, então enquanto vocês estão abrindo a câmera de vocês, para que a gente possa fazer o print aqui, eu vou me despedindo de quem está assistindo a gravação. Então, você que está assistindo a gravação, não sai na foto oficial. Esse é um das coisas que você perde de não estar ao vivo com a gente. Então, te aguardo aí no nosso próximo vídeo, belezinha?